Oi, meu nome é Cláudia, tenho 40 anos, sou casada com o Everton e hoje eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre como eu perdi o medo de falar, como eu perdi a vergonha de falar, né? Lá nos vídeos anteriores, né, quem assistiu os vídeos anteriores, eu falei um pouquinho já sobre a minha vergonha, né, desde criança. Quem me conhece também desde criança, sabe que eu sempre fui muito quieta, muito introvertida, muito tímida, mas é porque eu tinha muita vergonha de falar, né? E antes mesmo da gente se mudar para Campo Alegre, foi no final de abril e começo de maio, tinha algo que vinha martelando na minha cabeça, assim. Cada palavra que a gente recebia no culto e falava sempre muito comigo. A gente fazia também, participava de turnos de adoração, onde tinha que ir no microfone e declarar a palavra, né? Fazer uma oração no microfone e tal. E isso sempre foi muito terrível, assim, para mim. Eu não, só de pensar, a minha língua travava, a minha língua tremia, não saía as palavras da minha boca. Eu tinha pavor de falar. Só em pensar em falar eu já ficava nervosa, ficava tremendo. Eu ficava um pimentão, assim, de tão vermelha que eu ficava. E isso vinha me incomodando e eu sabia que isso não estava certo, né? Isso não tinha alguma coisa errada, não era para ser correto isso, né? E teve uma palavra, principalmente, assim, do nosso pastor na época, que ele falou exatamente dos medos, daquilo que fazia a gente parar, daquilo que nos fazia voltar ou completar algumas coisas por medo, insegurança, enfim. E eu, nossa, essa sou eu, né? Naquele dia eu falei para o Espírito Santo, essa sou eu. E literalmente, naquele dia eu saí do culto e eu comecei a incomodar o Espírito Santo. Eu gosto de falar que eu comecei a incomodar e às vezes eu incomodo o Espírito Santo. Porque geralmente é ele que nos deixa incomodados, nos constrange, né? Mas quando eu entendo alguma coisa pela metade e eu quero entender que aquilo é muito necessário para que eu entenda, eu fico incomodando o Espírito Santo até que ele me dê entendimento do todo, sabe? Ou talvez não do todo, né? Porque eu não sei se algum dia a gente vai ter compreensão, entendimento do todo. Mas assim, grande parte daquilo que nos para, né? Então eu fiquei incomodando tanto o Espírito Santo no final daquele culto que eu fui para casa, fiquei remoendo mesmo isso, né? Essa palavra. E eu fiquei perguntando para o Espírito Santo por que eu tenho tanto medo de falar. Por que eu tenho tanto medo de falar? Por que eu tenho tanto medo de falar? E eu fui dormir desse jeito. Saí do culto, tudo, fui dormir desse jeito. De madrugada eu acordava e dormia e pensando sobre isso e pedindo para o Espírito Santo. Quando eu acordo de manhã, já fazia uns dias que tinha uma música que estava no... eu sabia que uma tal música queria sempre me dizer alguma coisa, né? Que é aquela música onde fala que ele deixou as 99 para buscar aquela ovelha perdida, né? Tem uma música linda que fala exatamente sobre isso. E o Espírito Santo, sabe quando alguém te cutuca assim e tu não sabe quem tá te cutucando e o que quer dizer? Aquela música estava fazendo assim comigo e já fazia dias. Então sempre quando eu escutava ela, eu pensava, tem alguma coisa nessa música que eu ainda não entendi. Tem alguma coisa que essa música quer dizer que eu ainda não sei o que é, sabe?
E aí eu acordei naquela manhã seguinte e foi muito doido. Porque assim que eu acordei, veio aquela música na minha cabeça. E eu acordei de uma forma que eu tive que me jogar aos pés da cama de joelho. Porque veio aquela música, essa música na minha mente, com o mesmo e na mesma hora o sentimento e o entendimento de que todo aquele medo que eu sempre sentia, aquele medo que me bloqueava de falar, de fazer muitas coisas e muitas outras coisas, né, que eu deixei enfim, de praticar, ou enfim, que não me deixaram sair do lugar, foi por conta desse medo. E todo esse medo, ele foi gerado porque lá na minha infância, lá quando eu era criança, eu me senti rejeitada. E naquela manhã, Deus veio assim com um amor tão grande que eu não consegui ficar em cima da minha cama. Eu não sei como, mas eu me joguei na beirada da minha cama de joelho. E aquele sentimento, aquela coisa dentro de mim, assim, ao mesmo tempo o entendimento de que tudo aquilo que eu havia sentido era um sentimento de rejeição, mas aquela música, ao mesmo tempo, ela vinha me dizendo o quanto eu era amada pelo Senhor, o quanto eu não era rejeitada, porque Deus tinha deixado as 99 presas em algum lugar para me buscar. Porque Ele era o meu pastor, o meu salvador, e que eu era amada, que eu não precisava sentir aquela rejeição que eu sempre sentia, que eu não precisava mais ter medo, medo de falar, medo de fazer as coisas. Nossa, foi muito maravilhoso, assim, ó. Aquilo explodia dentro de mim, assim, ó. O meu marido até foi lá no quarto perguntar o que tá acontecendo. Mas eu nem sei, eu nem lembro se eu consegui falar na hora para ele. Mas foi, nossa, foi tremendo, assim, o que Deus fez. Eu acho que eu posso dizer que eu experimentei da glória e do amor de Deus naquela manhã. De tanto que eu encomendei o Espírito Santo. E uns dias depois, eu acho que 2 dias já em seguida, 2, 3 dias, a gente teve um evento lá em Campo Alegre, eu acho que era até um culto, ia ser aproveitado fazer uma surpresa pro pastor, eu não lembro. Mas eu acho que era alguma coisa assim, era um culto, eu acho. E o pastor, na verdade nem era um pastor, né? Ele é pastor, ele cuida de pessoas, ele não atua, né, como pastor, mas ele cuida de pessoas hoje. E na época ele deu a palavra, e o Peterson, e ele começou falando justamente de bloqueios da nossa mente. Quando a nossa mente cria bloqueios que nos paralisam. E ele não sabia de nada, né, o que estava acontecendo comigo, mas parecia que ele estava sabendo de tudo, assim. E a nossa mente, muitas vezes, ela cria bloqueios para não sentir coisas, né? Para não sentir de novo aquilo que eu já sentia antes e não gostei, não me fez bem, ou eu achei que não me fez bem, a minha mente cria bloqueios. E ele estava falando justamente disso, assim. E na hora que ele começou a falar, ele ministrando, eu não consegui me conter, porque eu entendi que naquele momento, ele falando exatamente daquilo, né, quando ele terminou a palavra, eu precisei testemunhar de tudo aquilo que Deus tinha feito há uns dias atrás comigo. Por quê? Porque se aquilo fervia dentro de mim, assim, eu não consegui evitar de me manifestar naquele culto e ir lá testemunhar. E eu tinha certeza que se eu escutasse o meu medo de novo, a minha língua estava tremendo igual,
Eu tava morrendo de medo de falar, vergonha de falar. Nada disso tinha passado ainda, né? Mas eu entendi que se naquele momento eu desse ouvido novamente para todos os medos e todas as coisas que eu vinha sentindo antes, se eu não fizesse de novo por causa dessas coisas, isso tudo iria ser um ciclo, continuar sendo um ciclo vicioso e eu nunca ia conseguir sair desse lugar, ou pelo menos naquele tempo. Então, na mesma hora eu levantei, eu falei, eu preciso testemunhar, eu posso. Aí ele me deu a palavra e eu contei, sei lá para quantas pessoas tinha, mas eu precisava falar para que aquele medo não me possuísse mais. E, gente, eu posso falar para vocês que isso foi libertador. Libertador. Não sei mensurar o quanto, assim. E de lá para cá, desse tempo para cá, é lógico que isso é uma prática, né? Desse tempo para cá, eu fui melhorando muito, assim. Perdendo a vergonha. Nem fico mais muito vermelha quando eu vou falar. Às vezes ainda acontece, mas eu sinto meu rosto ficar vermelho e eu não paro de falar, por isso eu não me escondo. E eu não evito de falar, mesmo sabendo que eu vou ficar vermelha, né? Às vezes tem um assunto mais complicadinho assim e tal, mas eu não sei hoje se eu fico vermelha ainda ou não, porque na maioria das vezes eu não sinto, né? Eu não sinto que eu fico vermelha e eu não tenho mais tanto medo de falar. Sinto medo, sim, às vezes, principalmente com determinadas pessoas. Infelizmente, eu ainda sinto, sim, né? Algumas coisas que me paralisam, mas isso Deus está tratando também no meu coração, e porque isso são outras áreas, né? Outras áreas que Deus precisa tratar. Mas foi tremendo, nossa, foi maravilhoso, assim. E eu creio que a maioria das pessoas que tem algo que paralisa ela, eu acredito que tem algo relacionado à sua infância lá atrás, né? Eu quero só compartilhar com vocês o porquê que eu me sentia rejeitada. Olha só, eu fui entendendo depois, né, que quando eu era criança, as pessoas brincavam comigo, amigos dos nossos pais, amigos da família, e até os meus pais às vezes entravam na brincadeira, porque eu sou a única que tem o cabelo assim mais escurinho. Eu tenho um irmão ruivo, praticamente ruivo, né, loiro mais pro ruivo, tenho uma irmã loira e tenho um irmão mais velho que ele é um pouquinho mais claro do que eu, assim. Mas a única de olho escuro, cabelo mais escuro, era eu. E desde pequena as pessoas brincavam de que eu fui trocada na maternidade. Fui trocada na maternidade, que eu era adotada, enfim. Era uma brincadeira, né? Era uma brincadeira. Só que aquilo me afetou muito, me afetou muito. E outra coisa que também me fez sentir isso é que o meu pai, que eu tinha 3, 4 anos, eu acho. Talvez um pouquinho mais, eu não sei exatamente. Meu pai, ele trabalhava a semana inteira fora, né? E aí ele chegava só final de semana. E eu ficava doente quando ele não tava. Eu simplesmente ficava doente e eu só comia, minha febre, tudo passava só quando ele chegava em casa. Minha mãe sofreu muito por causa disso, porque chegava a me levar no médico e tal e não tinha nada, né? Nada aparecia, não tinha nada, só febre. Mas o pai chegava em casa e tudo sarava, então era pura saudade, né? E com essas coisas bobas assim, não foi porque me largaram em algum lugar. Às vezes a gente acha, porque se sente rejeitada porque foi abandonada. Não, não é só isso.
É muito mais simples do que isso, né? É muito mais simples. As pessoas podem se sentir rejeitadas com coisas muito simples do que a gente nem imagina. E não é nada intencional, né? As pessoas não fazem para fazer com que as outras pessoas se sintam. Existem pessoas más, é claro que existem, né? Mas não é disso que eu tô falando. Então, assim, quando a gente conhece alguém que tem esses medos, não é culpa dela, às vezes ela nem sabe que ela tem todo esse medo escondido dentro dela e que isso tá ligado lá na nossa infância. E isso foi só a primeira das coisas que eu encontrei em mim, né, nessa fase, que começaram lá quando eu era pequenininha. Depois, com o decorrer do tempo, foi aparecendo muitas outras coisas. Hoje eu posso dizer que essa minha saída do salão para ir para lá, essa chave que virou, onde a gente teve que largar tudo e teve, eu digo teve que porque era algo muito maior do que nós, né? Era porque a gente precisava voltar para casa, né? Mas para casa, enfim, cada um tem o seu jeito de voltar para casa, né? E a minha forma de voltar foi essa minha entrega para Deus, essa confiança de tudo aquilo que eu colocava na força do meu braço, que era o trabalho, eu entregar para Deus. Todo o meu sustento, né, nós entregamos para Deus. Então, essa dependência de Deus nos fez voltar para casa e que foi maravilhoso, tá bom? Nos próximos vídeos eu vou compartilhar mais coisas que eu acabei encontrando dentro de mim, escondido. Tá bom? Obrigada por assistir até aqui. Compartilhe com pessoas que acham que vão ajudar, que você acha que vai ajudar esse conteúdo, tá? Muito obrigada e até o próximo vídeo.